Aleluia. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus é bom, soberano na terra. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, nos trazido renovo, nos feito crescer, né? De uma maneira ou de outra, Ele tem trabalhado nas nossas vidas e tem feito coisas grandes. E nós estamos aqui para agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele tem realizado, né, de modo especial nas nossas vidas. Né? Hoje trazemos a lembrança de pais, né, que foram homens maravilhosos nas nossas vidas, né, que passaram pelas nossas vidas e foram embora e Deus assim o recolheu. Então nós queremos também agradecer, mas eu quero falar desse outro pai, de um pai que é eterno, de um pai que é amoroso, de um pai que não nos abandona, de um pai que está no controle de todas as coisas, né? Nós não entendemos o propósito das coisas de Deus, mas que nessa manhã nós possamos entender o amor dele, que nós possamos sentir o amor de Deus. Que o amor de Deus, ele nos constrange, todo tempo ele nos constrange. Muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós ficamos olhando todas as circunstâncias, né? Por que isso, por que aquilo? Não, mas Deus, ele tem uma resposta para nossas vidas. Ele é um pai amoroso. E tudo que ele faz por nós e para nós é de amor, é para nós sentirmos o amor dele, é para sentirmos o quanto ele cuida de nós. É como aquela mensagem que muitas vezes quando era pequeno líamos, né? Não sei nem se é coisa mais de Deus ou não é, aquela pegada na areia, mas nós fomos dessa maneira. Nós temos uma pegada, nós deixamos um pé maior, nossos pezinhos eram sempre pequenininhos diante do nosso pai, né? Eu lembro do meu pai, fazendo menção de pai, eu lembro do meu pai, das mãos que ele segurava na minha mão, da pipoca que ele não comia para dar para mim, do sorvete que ele não chupava para mim chupar o sorvete, né? Muitas vezes o medo que eu tinha de ponte, eu morro de medo de ponte, e ele sempre ponhava eu para o lado do carro, eu falava, não deixa eu nesse coisa do rio, que eu tenho medo, é melhor ficar perto do carro. Eu era pequena, bem magrelinha, né? Com o vento me levava, ele segurava firme na minha mão para o vento não me carregar, eu era miudinha demais, e ele segurava e levava eu ali para o lado de Rochidale. E eu lembro desses detalhes, né? E lembro também que quando ele foi, a última vez que eu pude contemplar o meu pai em vida, foi a última coisa que eu peguei na mão na vida, da minha vida grande, foi a mão dele. Até hoje eu lembro ele segurando minha mão, a mão dele do meu pai era igual a minha mão, igual a mão do Hélito, né? Então ele segurou na minha mão e falou, seja honesta e tenha força, que a luta é grande, mas você vai vencer. Foi isso que ele falou. Daí depois passou, já vimos ele no caixão. Então eu quero dizer isso para você, talvez uma palavra que o seu pai te deu, você vai carregar ela para a vida toda. Um gesto que o pai teu fez, você vai carregar ele para a vida toda. Uma palavra que um pai, ou a sua mãe, ou a sua família te deu, você vai carregar o tempo todo. Mas o que Deus falou para você, que Ele estaria com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. E esse pai, Ele não nos abandona. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele também chorou. Quando ele chegou perto do túmulo de Lázaro, ele chorou. Quando ele soube que o amigo dele morreu, ele também chorou. Quando ele viu aquela mulher com o seu filho carregando para ser enterrado, ele parou ali também, se lamentou com aquele povo. Então eu quero dizer que todo tempo Deus está conosco. Ele sabe de todas as coisas. E Ele é um Pai amoroso. E nessa noite eu queria que você abrisse, nessa manhã, né? Desculpa, mania de falar noite, de tarde, não tem na cabeça, né? Fica na mente. João 15. Daí você vai falar, pastora, você vai pregar sobre o filho pródigo? Não, eu vou falar sobre o pai. É Lucas 15. O que eu li errado aqui.
eu pus errado, desculpa. Aí eu abri em Lucas e escrevi João. Desculpa. É Lucas. Ainda bem que eu abri certo, né? Amém? Aqui no verso 20, ele diz assim: e levantando-se foi para com seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe-se ao seu pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti e já não sou digno de ser chamado seu filho. Amém? Até nesse versículo aqui. Aqui a palavra do Senhor diz que esse pai, ele tinha ali 2 filhos. E um desses filhos resolveu ali, todos nós sabemos a história, resolveu ir pegar sua herança, pegar parte da sua herança e viver a vida. É como a gente olha no dia a dia, no decorrer do dia da gente, a gente fala assim, amanhã, hoje nós estamos no domingo, mas nós já estamos na mente do nosso, nós já estamos na segunda, nós vamos fazer segunda, nós já estamos lá. Porque é automático nosso. A vida nossa é um automático. E esse filho não era diferente, ele queria viver o futuro, ele queria correr daquele momento ali, que era aquele sítio, carregar boi, mexer ali na terra, arar a terra, cuidar dos servos, né? Aqui para você ver que no começo dessa palavra, ele só fala que ele quis a herança dele, ele quis a sua parte e foi curtir a sua vida. Mas houve ali nessa história aquele pai que poderia ter falado, eu vou te dar a sua herança e vou riscar você da minha agenda. Eu vou tirar você e não vou orar mais por você. Eu não vou interceder por você. Eu não vou, pela lei, você precisa ser morto, meu filho. Eu simplesmente vou chegar no dia de enterrar você. Mas aquele pai não, aquele pai ele tinha um coração de Deus, ele tinha um coração transformado pelo coração de Deus, pela palavra do Senhor, pela atitude, acho que a intimidade que aquele pai tinha com Deus, com um Deus eterno, com o Pai eterno, que ele falou, eu vou esperar o meu filho. Eu vou esperar meu filho retornar, eu vou esperar meu filho voltar. Talvez ele ficou muitas vezes, muita tarde, que não fala o tempo que esse menino gastou, todo o tempo de dinheiro dele, e que ele chegou ao estado de voltar, ao estado de arrependimento de voltar para o pai. E aquele pai ali, ele talvez de tarde, ele pegava a sua cadeirinha de balanço, ficava lá em cima na área, olhando para aquele campo, esperando para aquela porteira, esperando aquele filho voltar, pelo aquele caminho. Né? Quantas vezes aquele pai esperou para aquele filho voltar? Quantas vezes? E ali aquele pai teve a oportunidade, naquele momento que acabou tudo na vida daquele filho. Aquele filho já não tinha mais nada. Ele estava ali brigando ou querendo comer a comida. Eu vejo assim, quando eu ponho a comida para o cachorro meu, que eu acabei de fazer e pus um potinho, levei, eu já tenho nojo. Eu tenho nojo, imagina o porco. Quando você chega lá, o porco é você ter desejo de querer comer aquela coisa suja. Aquela coisa, e o porco dá uma rosnada para você e falar, não, aqui não. Essa comida é minha. E aquele menino viu, aquele filho, o coração do pai não sabia o estado que aquele filho estava, mas aquele filho estava naquele estado. Muitas vezes nós não sabemos o estado que os nossos filhos estão. Nós não sabemos o estado que o pai está. Como o pai está posicionando para esperar a nossa volta, a nossa chegada de volta a ele. Mas ele sabe que aquele filho que foi, ele crê que ele vai voltar. E eu quero dizer para você nessa manhã que o pai, irmão, é o pai amoroso. Deus, ele sempre espera que nós volte. Não importa se nós pedimos a herança. Não importa se nós saímos da posição de filho honrado. Não importa que nós perdemos tudo, andamos, fizemos tudo que não tinha, que precisava não ter feito, nós fizemos. Com a nossa vida, essa vida desse menino foi estragada materialmente, na finança,
Ele foi estragado na vida emocional, que um dia ele poderia ser um pai abençoado, ter uma mulher só e cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Ele viveu a sua vida, ele gastou o seu dinheiro com toda a meretriz que tinha. Talvez cada dia, cada hora dormia com uma. Cada tempo ele fazia alguma coisa errada e deixou talvez marca, não sei, não fala, não relata que ele deixou marca de filhos, mas pode ser que ele deixou marca de filhos por aí jogado. E aquele filho gerava, aquele filho queria ver aquele pai. Mas aquele pai, ele se posicionou diante do Senhor. E todos os dias, ele cria que aquele filho voltaria. Talvez dentro do peito dele, ele falou, pode ser que ele já esteja morto. Pode ser que ele já esteja, alguém já matou ele, já levou ele embora, tirou ele de mim. Mas aquele pai falou, não, eu vou esperar. Eu vou ficar aqui, talvez a minha posição mais de clamor, como nós falamos no hino, né? Pela minha família, Senhor. Eu clamo o seu santo nome, Senhor. Entra na minha casa, entra sobre a minha família, entra sobre os meus, Senhor. Eu não sei como direcionar, dirigir, mas o Senhor sabe. Talvez ele clamava isso todo dia, ele pedia isso todo dia. E quando ele chegou, o momento daquele filho olhar e falar assim, eu estou aqui comendo as bolotas, querendo ou desejando comer as bolotas dos porcos. Talvez sobrava só o restinho da água suja, ele põe água na boca, porque o sal ele tira a nossa fome. Muitas vezes nós que mexemos na cozinha, nós fazemos isso. Talvez nós não queremos comer, nós vamos lá pôr um pouco de sal na língua. Ou pega um pouco de açúcar e joga, dá uma gemida em nós ali mais forte, nós conseguimos fazer as coisas mais rápido. E aquele menino sabia, porque ele morava em sítio, e ele foi lá, pôs talvez o dedinho naquela água suja e colocou na sua boca, mas ele não tinha alimento. Eu quero dizer para você que quando nós chegamos a esse ponto, irmão, só Deus que pode nos alimentar. Só Deus que pode nos sustentar. Só Deus que tem algo novo para nós todos os dias. E Ele fala, eu renovo todos os dias sobre a sua vida. Não tem outra situação. Nessa vida, nesse mundo, nós podemos ganhar dinheiro hoje. Esse dia eu falei para o Carlos, Carlos, que é 500 mil, como que é 500 mil fala? 500 mil, resolveria seu problema? O meu resolveria. Ele falou, 500 mil, ele gosta de falar que ele é meio estudado, ele fica falando lá, pensando, e ele faz um jeito maluco dele lá. Aí ele falou, 500 mil já dava para solucionar meu problema. Eu falei, mas acabando no 500 mil, mas não tem mais 500 mil para cuidar de novo de nós. Pode ter 1 milhão, acaba. Pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, acaba. Mas a presença do Senhor não, o renovo do Senhor não, a palavra do Senhor, ela diz que ela é viva e eficaz para todo o tempo, e ela cuida de nós, ela zela de nós, e esse Pai amoroso, ele espera a minha vida e a tua vida todo dia, de tarde, sentadinho na cadeira, eu vejo Deus assim sentado, falando, você não vai falar comigo? Você não vai orar para mim não? Você não vai falar nenhum versículo da Bíblia para mim hoje? Você não vai falar bom dia para mim, nem boa tarde? Você não vai chamar eu para almoçar? Você não vai chamar eu para deitar com você? Você não vai deitar, falar assim que você está cansada, como que está a sua cabeça? Tudo isso Deus espera de mim, de você. Esse Pai amoroso todos os dias espera isso de mim, de você. Ele espera que nós chegamos perto dele e falamos, Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E muitas vezes, Pai, eu não me sinto digna ou digno de ser teu filho, tua filha. Quantas vezes Ele espera isso? Quantas vezes Ele espera que nós voltemos como esse filho voltou, Pai? Ele voltou para uma casa material, mas Deus, Ele quer que nós voltamos para Ele, retornamos para Ele, voltamos para Ele, conhecemos a graça dEle, a misericórdia dEle. Muitas vezes nós olhamos e falamos, não, ainda que nessas coisinhas que eu tenho, eu falo para você, larga tudo, irmão. Deixa tudo. Deixa tudo. Larga o seu ego. Larga muitas vezes aquilo que você acha que é certo.
Pergunta para Deus se é certo. Vai até Deus e fala: Senhor, é certo? Esse filho, ele tinha toda a certeza que ele pegaria a herança. E ele seria um homem rico. Ele seria um homem abençoado. Ele seria um homem querido. Quando você tem dinheiro, todo mundo te ama. Todo mundo, irmão. Fala que você é rico. Hoje, dia dos pais, nós vamos fazer ali no Monteiro e comprar todas aquelas vacas, aquelas carnes lá e fazer um churrasco. Vai encher de amigo. O amigo só vai falar: posso levar cerveja? Eu posso levar isso? Eu posso levar aquilo? Eu posso levar guaraná? Eu posso levar bolo? Vai fazer um monte de festa, porque a carne é de graça. E quando nós temos para fazer, não tem festa. Mas a festa no Senhor é melhor. Estar com o Senhor é melhor. Viver com o Senhor é melhor. E estar na presença do Senhor é melhor. Porque Deus, Ele nos dá a garantia de sermos seu filho. E herdeiro de tudo que é dele. Ele fala assim: nós falamos, esse copo é meu. Esse eu falei meu. Porque Ele não tem só esse copo para me dar, Ele tem vários. Ele tem várias coisas para nos dar. Ele tem tudo para nos dar. Ele tem tudo, só nós sabemos pedir. Esse filho, talvez ele pediu só a herança, a metade, ou a parte dele, talvez foi lá uns milhões ou 2 milhões e acabou. Acabou. E ele teve que retornar pelo mesmo caminho, consertando tudo aquilo que ele fez. Eu quero dizer para você nessa manhã: você tem coragem de, como filho de Deus, retornar o caminho e pedir perdão para Deus? E pedir: Senhor, hoje é dia dos pais. E o melhor pai eu já tive e o Senhor já levou. Mas o Senhor é o meu pai. Hoje eu tenho ainda que trabalhar, Pai, com o pai que é o meu esposo, que é o pai dos meus filhos. Eu tenho que trabalhar com o meu genro, que vai chegar, que vai ser pai dos meus netos. Eu tenho que trabalhar com a minha família ainda. Eu tenho que trabalhar com meus irmãos, eles que são pais. Eu tenho que trabalhar com meus vizinhos. Eu tenho que ajudar a igreja, a sociedade, o povo, o lugar que eu trabalho, Senhor. Ainda que são pais e que erram como meu pai e como outro pai que já partiu. E muitos pais estão vivos. Mas eu preciso de vitória, Senhor. Eu preciso que eu possa retornar a Ti. Que eu possa voltar para a origem. Que eu possa voltar e falar: Senhor, eu pequei. Esse filho foi humilde. Ele falou: eu, de onde que ele estava? Já acho que ali pedindo para o porco: dá um pouquinho dessa comida. Ele não sabia que o porco era um churrasco maravilhoso. Ele não sabia que a picanha do porco, ou a bistequinha do porco seria maravilhosa, com limãozinho maravilhoso, comendo em casa. Ele tinha tudo isso, ele jogou fora. Mas ele falou assim: eu vou lá. Eu vou lá porque meu pai tem tudo isso. Eu quero dizer isso para você nessa manhã: o seu pai tem tudo para você. Tem tudo, ele tem o seu emocional para curar, a tua mesa para saciar, a tua casa para cuidar, os seus filhos para abençoar, a sua herança está guardada nele. A nossa herança não é da terra, é do Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. E Deus é fiel para cuidar de nós, para manter as nossas vidas na presença dEle. Mas eu e você temos que retornar, nós temos que se levantar e falar: Pai, eu pequei contra Ti, Pai. Eu pequei contra o céu, Senhor. O que eu fiz, Senhor, está magoando, está me entristecendo, Senhor. Muitas coisas eu tomei sem decisão Tua, sem pedir a Tua orientação, Pai. Senhor, eu fui porque eu quis, Pai. Pai, porque eu achei bonito, porque eu achei gostoso, porque eu queria ir, Senhor. Eu queria estar, Senhor, mas não era para mim estar, Senhor. Eu quero voltar, Pai, a Ti. Que nessa manhã nós possamos retornar ao Pai. Que nessa manhã nós possamos voltar a Cristo e falar: Pai, Tu és o meu Deus, o meu Pai. Como diz a palavra do Senhor: Papai, meu Pai. Muitas vezes nós temos dificuldade porque perdemos o nosso Pai. Graças a Deus que quando eu me converti, eu tinha perdido o meu Pai. E logo eu achei Deus. Logo no caminho que eu estava perdida. E perdida talvez igual esse filho. Perdida, não tinha herança, mas gastei tudo que eu tinha. Destruí toda a minha vida.
marquei com a minha vida do jeito que esse filho marcou. Mas eu sabia que tinha um pai. E um dia eu ali perto do Basílio, eu nunca esqueço dessa tarde, que eu olhei para o céu estava tão bonito que estava vindo aquela tarde se fechando, e aquele céu bonito que estava ali, e eu olhei para o céu e falei, Senhor, isso é meu pai mesmo. Do jeito que o povo fala, do jeito que o padre fala, porque eu tinha mais intimidade com o padre, do jeito que aquelas pessoas da igreja católica falaram para mim, Senhor. E agora eu estou indo ali na igreja dos crentes, Senhor, e muitas vezes eles falam também que o Senhor é o meu pai. Se o Senhor é meu pai, fala por quê? Porque o Senhor é o meu pai. E deixou sem pai. E agora eu não tenho um pai físico aqui, eu procuro ele, não acho mais, Senhor. E eu preciso de um pai. Então cuida de mim, Senhor. Cuida de todo o meu emocional. Cuida de toda a circunstância que eu preciso fazer, Senhor. Mas direciona a minha vida para o teu caminho. E foi isso que Deus fez. Eu nunca me senti, vai fazer quase 40 anos que meu pai já faleceu. 38 anos. Eu nunca me senti abandonada de pai. E não tive meu padrasto como meu pai. Engraçado, né? Tive ele assim como um pai, que ia, mas não tive um pai falar, ô Miguel, eu preciso disso. Muitas vezes ele cuidava de mim, mas eu nunca falei para ele, Miguel, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Ele sempre teve palavra boa para falar para mim, sempre me abraçava, falava palavra de ânimo, falava que eu ia vencer, né? Me corrigia também quando precisava. Mas eu não tive a falta do meu pai. E eu quero dizer isso para você nessa manhã. Que muitas vezes nós sentimos esse vazio, né? Bem no dia de hoje, mesmo que todo mundo quer pai, né? A gente quer abraçar o nosso pai. Mas vai lá no cemitério, vai abraçar o quê lá? Não tem mais nada para abraçar. Né? Eu posso só dizer para ele, obrigado. Hoje eu pus até a fotinho dele lá. Eu nunca tinha posto. Acho que eu pus uma vez só. E hoje eu pus. Falei, vou pôr a foto do meu pai com a minha mãe. Hoje está fazendo 6 meses que a minha mãe foi recolhida. Então eu falei assim, é uma história. E a gente pode retornar ao Pai. A gente pode voltar ao início de tudo. E falar, Senhor, me perdoa. Muda a minha história. E eu acho mais maravilhoso que aquele pai, ele olhou, ele podia falar tudo para o filho. Ele tinha o direito de falar todas as coisas para aquele filho. Toda. Meu filho, você foi isso, você foi aquilo, você foi aquilo. Ele não. Ele chamou os servos dele. E falou, traga aqui a melhor roupa para pôr no meu filho. Você pode ver que quando nós colocamos uma roupa, quando ontem minha Lídia saiu toda bonitinha pro show dela, e eu vejo a animação da Lídia, de muitas vezes das coisas que ela tem, eu me orgulho. Eu vejo o Tiago indo trabalhar, eu me orgulho. Eu vejo a Ani estudar, eu me orgulho. Eu falo, eu não tive o privilégio de levar o Leonardo para a escola, e hoje eu tenho o privilégio de levar a minha neta todo dia. Eu não perco essa oportunidade. Deus me tirou lá. Talvez ele falou, não pode, você tem que trabalhar para cuidar do seu filho. Hoje você tem o privilégio de cuidar, de levar a sua neta na mesma escola. É maravilhoso, é a oportunidade, é o cuidado do pai. O pai falou lá atrás, você fez errado, eu tenho que te corrigir, eu tenho que instruir você, eu tenho que te ensinar, mas hoje eu posso te honrar, hoje eu vou te honrando de pouquinho em pouquinho, hoje eu troco as suas vestes, amanhã eu mato, hoje eu ponho um anel no seu dedo, de honra, e hoje eu convido todo mundo para fazer uma festa, para falar que você é meu filho e minha filha. É maravilhoso. É maravilhoso, e aconteceu aquela festa, todo mundo se alegrou, mas ainda tinha algo naquele coração daquele pai, porque o pai não tem só um filho, o pai tem um monte de filhos, e cada um é diferente do outro. Ele se comporta maravilhosamente bem, ele é excelente, tem filhos que ele é excelente, mas Deus leva embora. Ou tira de perto de você, porque ele já te ensinou. Ele já te ensinou a crescer, ele já te ensinou a ser forte, ele já te ensinou alguma coisa.
A Bruna ainda não passou pelos momentos. A Bruna está na fase, esse dia eu estava lembrando da fase que você está. Era tão difícil essa fase para mim. Fala, meu Deus, precisa de leite, pai. Senhor, precisa de mucilon. Precisa de cremogema. Senhor, precisa de fruta para meus filhos. Meus filhos querem Danone. Senhor, não tem Danone. Ai, que dificuldade. A roupa crescia, ponhava a roupa nas pernas deles. Estava na canela. Eu falei, meu Deus do céu, não tem roupa. Meus filhos chegavam de mim e falavam, mãe, eu queria uma piscina regando. Não tem dinheiro para comprar. Pede para Deus. Vamos pedir para o nosso pai. E nós ensinávamos eles desse jeito. Ai, ora, Deus vai te dar. E Deus trazia piscina regando. Aí, mãe, agora nós queremos, não pode ficar nadando sozinho, mãe. Tem que trazer criança, mãe, para brincar com nós aqui em cima da laje. Levava as crianças, todos os vizinhos, todas as crianças, a vizinhança toda nadou na piscina. E chegava lá e falava, agora nós queremos suco. Senhor, não tem suco para dar para essas crianças. Não tem pão. Daí eu tinha uma farinha de cesta, que eu sempre quase vivi mais de cesta básica do que outra coisa. E eu falava, não, tem um ovo. Tem uma farinha, tem um bolinho de chuva. Eu vou fazer um bolinho de chuva, fazer aquele suco, bastante água, um pouquinho, um suquinho, uma ralé, e fazia ali, e dava para aquelas crianças. Fazia muitas vezes gemada. Eles brigavam por causa da gemada, porque eu ponhava na xicrinha para dividir, né? Dava para todo mundo. Até hoje os meninão velhos estão falando, eu gosto da sua gemada. Eu queria a sua gemada. Eu queria que você me desse uma gemada. Ou eu nunca esqueci da sua gemada. Então eu quero olhar para a circunstância, irmão, que Deus ele nos ensina. E essa fase é a fase que a gente mais cresce. Porque todas elas Deus estava conosco. Todas. Teve um dia que eu trabalhando de salgadinho, fazendo salgado, tinha salgado no freezer pouco, mas tinha que dar uma quantidade. Falei, mas é pouco, tinha que fazer um misto para vender. Aí eu falei, não tem dinheiro, o Tiago queria mucilon. Tinha o leite, mas não tinha o mucilon, e ele não tomava leite puro. E ele era bem pequenininho, porque o Tiago sempre foi miudinho. E eu peguei, levantei e falei assim para o Miss, hoje não tenho dinheiro, não tenho mucilon, eu não vou levantar da cama. Eu vou ficar aqui deitada na cama, até Deus me responder. Aí já passou um pouquinho de tempo, uma vizinha nossa ligou, gritou e falou, Néia, eu quero salgadinho. Ó, toma o dinheiro. Quantos salgadinhos você tem aí? Frita e me dá. Toma esse dinheiro aqui. Aí eu, Misa, toma o dinheiro, Misa, corre lá no chama e compra um mucilão para dar uma madeira para esse menino, por favor. Que o óleo tinha, o salgado tinha, mas não tinha o dinheiro. E Deus, ele é assim, ele cuida de nós. E hoje tem muitas vezes que eu falo para o Miss, tem bolacha, ninguém quer comer. Tem banana, ninguém quer comer, Miss. Aí eu falo, assim que eu quero ver, Senhor, minha casa. Assim que eu quero ver suprida. Assim que eu quero ver meus filhos abençoados. Assim que eu quero ver meus filhos cuidados. Imagine Deus, como que Ele olha para nós e fala, como que eu quero cuidar de você? Como que eu quero fazer festa todos os dias na sua casa? Como que eu quero colocar um anel de honra na sua vida a todo momento? Como que eu quero trocar suas vestes, cuidar de você? Esse Pai amoroso, esse Pai que cuida de nós de modo especial, de modo que o nome dele é glorificado em todo o tempo, todo o tempo. E ele olha para nós como um filho amado. Tem esse filho que ficou, esse filho ficou resmungando, o outro filho ficou resmungando. Não seja um filho resmungo. Não seja um filho que é o repelente. Não, ajunta na festa, celebra a festa, porque a festa passa, irmão. Quantas vezes nós estávamos aqui com a igreja cheia, eu falava, sabe que gostoso receber os irmãos, abraçar, e o Senhor falava, é por um pouco tempo. Festeja agora. Festeja agora. Vou trazer outros filhos, mas festeja agora. Então, muitas vezes o nosso tempo, irmão, é dessa maneira, não somente na igreja, em todo lugar. Nosso tempo é agora. Hoje eu estava contando ali, mexendo nas fotos, tem uma foto que quando nós chegamos, tiramos ali na mãe, naquela casa, minha mãe ficou muito contente de ganhar aquela casa. O Miguel dá uma casa daquela para ela, porque ela sempre morou em casa simples. A nossa outra casa também era simples, de 4 cômodos.
Tinha muita criança, muita gente, tinha 11 pessoas dentro da casa, de 4 cômodos. Imagina do jeito que nós não dormia, né? Nós dormíamos trepados no outro. E quando mudou ali, cada um no seu quarto, cada um tinha cama, então foi gostoso, né? Não tínhamos móveis bonitos, trouxemos todos os velhos para cá de volta. E ainda demorou para a mãe conseguir comprar bastante coisinha ali, que ela conseguiu comprar e não foi do jeito dela. Mas a foto, eu tirava muita foto, eu tirava foto de serviço, tirava foto em casa. E eu tirei a foto, tá o Miguel, a minha mãe, o Wellington, o Daniel e o Lê. Eu falei, olha, alegria torna em tristeza. Até de você olhar a foto. Foi tudo embora. Durou o quê? 30 e poucos anos. Foi tudo embora, foi um por um. Cada um foi embora no seu tempo. Né? Quando nós íamos à casa do meu pai, tinha 5 anos que meu pai, 5, 6 anos que meu pai tinha morrido. Então o tempo, é o tempo, irmão. E nós precisamos celebrar o tempo. Nós precisamos regozijar com as festas. Alegrar. É meu irmão, vou lá. Mesmo que eu esteja triste, mas é meu irmão. Porque aquele pai, ele disse para aquele filho, vem aqui, se alegra comigo, meu filho. Porque esse meu filho estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então celebra comigo. Eu quero dizer isso para você, talvez o seu irmão, o meu irmão está perdido. E nós precisamos celebrar com o pai. E falar, pai, eu quero fazer a parte diferente dessa história. Eu quero fazer parte, Senhor, diferente. Talvez o meu irmão está morto para ti, espiritualmente. Talvez meu irmão está longe da tua presença. Mas, Senhor, que tu possa resgatar ele, Senhor. E que quando ele voltar, Pai, eu possa ver alegria no coração. Eu possa ter alegria no coração para celebrar contigo, Senhor. Para exaltar a Ti, para glorificar o Teu nome, para dizer que todo o tempo Tu és bom, Senhor, e todo o tempo Tu és maravilhoso para conosco. A nossa casa Te servimos, não importa a circunstância. Como eu falei aqui, esse pai tinha 2 filhos, totalmente um diferente do outro. E muitas vezes nós passamos tempo sem falar com o nosso pai. É como nós estamos assistindo ali a novela do Reis, né? Davi teve ali o filho dele, o Aminon, ele teve ali o momento de tristeza para Tamar, né? Trouxe ali uma desonra para a vida da Tamar. E o Absalão ficou muito irado, porque Absalão era irmão de pai e mãe, né, dela. E ficou muito irado, tomou a ira no coração de Absalão. E Absalão matou o outro irmão dele. E trouxe ali naquela casa uma destruição total. E Deus falou para Davi que sobre a casa dele seria destruído. Todo o projeto de Davi, projeto de família, seria destruído. E foi destruído. Porque Davi pegou ali a Batseba, né? E matou o seu esposo, pôs em frente de batalha, já houve morte. E ali começou ali a morte daquela criança. O primeiro filho de Davi, antes de Salomão, faleceu. Depois veio Salomão que vai reinar no lugar de Davi. Então eu quero dizer para você que teve uma história de luta. E a história de luta de Davi com Absalão ficou 11 anos para ser consertada. E quando Davi trouxe Absalão para ali, para a terra dele, para Jerusalém de volta, Absalão começou a fazer as suas tramas para tirar o trono de Davi, para ficar no lugar do pai, né? Muitas vezes nós vemos isso nas famílias hoje. Talvez não dessa maneira, reinando, mas destruindo. Eu quero o dinheiro do meu pai, eu quero a posição do meu pai, eu quero a circunstância do meu pai, mas é isso que eu quero dizer para você. Davi ficou 11 anos sem falar com o pai dele, sem falar com o filho dele. E o filho dele, numa guerra que teve ali, Davi teve que sair de Jerusalém e ir para os montes. Davi, o pai, ele foi como um pano, né, na cabeça, se humilhando, todo mundo junto com Davi chorando, abatido pela traição, né, de Absalão. E ali houve uma guerra na Israel,
E Absalão foi fugir e ficou ali a sua cabeça, né? Como nós estávamos falando, naquele galho, e o outro general foi lá e lançou a espada nele, sobre ele. Então, para você ver, um menino lindo, maravilhoso, mas nós podemos olhar que isso tem acontecido na nossa família, nas famílias de hoje. Não aconteceu só lá em Davi, né? Davi deixou os filhos, Davi fez as circunstâncias erradas, mas Davi, ele voltava para Deus. Ele retornava como esse filho, ele retornava para Deus e falava: Pai, perdoa. Pai, eu preciso da tua misericórdia. Como lá no Salmo ele fala, né, que o pecado dele estava junto com ele. Todo dia batia nele. Todo dia o pecado nosso vem sobre nós. Nós somos perdoados, mas a consequência vem. O filho pródigo não fala mais o relato da consequência que ele sofreu depois. Falou da honra que o pai deu. Mas ele teve consequência. Tenho certeza. Porque eu tive consequência. O Misa teve consequência, a Bruna teve consequência, a igreja tem consequência. Os filhos de Deus de hoje que faz errado têm consequência. E quanto tempo nós vivemos na terra, nós vamos ser perdoados e vamos ter consequência das nossas falhas. E que Deus venha abençoar nossas vidas. E que Deus venha trazer sobre nós a bênção sobre os nossos corações. Aqui em Romano ele fala que nós podemos clamar: ah, papai, meu pai. Que nessa manhã nós possamos clamar a Ele. Que nós possamos falar: Pai, o Senhor é meu Pai, cuida de mim. Zela, me dá sabedoria, me dá inteligência para cuidar, me dá inteligência para fazer diferente, me dá sabedoria para cuidar da minha casa, do meu lar. Porque um lar, como eu falei, é tudo totalmente diferente. Cada um está ali pensando no seu, na sua parte. Né? Nós podemos ver quando morre o pai e a mãe, o que sobra? A herança. A herança dá o que? Briga, confusão, contenda, matança. Por causa de nada, de 50 contos, 50 mil que gasta em 5 minutos. Nós falamos: não, pastor, você é louco, 50 mil não dá para gastar em 5 mil. Claro que dá. Dá uns 50 mil para nós hoje. Nós gastamos em 2 horas. Nem 2 horas. Já acaba com o dinheiro. E o povo está brigando e se matando, né? Em Malaquias fala assim, que é para o coração, e converterá o coração do pai aos filhos, e assim as maldições serão cessadas, né? E lá em Isaías, eu queria ler essa palavra, Isaías 40. Ele quer falar isso para vocês. Que muitas vezes nós olhamos para tanta circunstância e nós esquecemos que nossa esperança tem que estar no Senhor. Nossos olhos têm que estar postos no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Aqui é do 28 ao 31. Cada um lê o versículo, diz assim: não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fadiga, não se esquadrinha no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Aleluia. Não vai ter outro Deus que trabalhe em nossas vidas, que cuida de nós, que zela das nossas vidas e que traz entendimento. Ele esquadrinha o nosso ser, ele esquadrinha o nosso pensamento, ele sabe o que está passando dentro de nós hoje. Por isso que ele é Deus. Ele é Deus maravilhoso, ele sabe de todas as coisas. Ele diz assim, ó, tem um tempo que você vai ficar cansado, sem vigor, mas eu vou multiplicar suas forças. Eu vou te dar força, eu vou te renovar, eu vou te restaurar, eu vou trazer vigor novo sobre a sua vida. E depois ele diz assim, o jovem, muitas vezes aqui, quando nós estamos com força, ainda nós se cansamos e podemos até cair.
Podemos até ficar prostrados, mas é por um tempo. É só um tempo. Esse tempo, essa situação, essa luta nossa vai passar. Vai chegar tempo de vitória. Vai chegar tempo de alegria. Vai chegar tempo de bênção. Vai chegar tempo que nós podemos falar assim, ó, obrigado, Senhor, porque aquela situação fez eu crescer. Aquela luta, Senhor, fez eu crescer. Aquela circunstância que eu passei, Senhor, fez eu crescer. Eu sou testemunha viva disso. 13 anos esse ano que faz que Deus levou o Leonardo. Eu falo isso com toda certeza. E antes dos 13 anos, faz 30 e poucos anos aí que eu sou crente. Desde esse tempo, eu sempre digo isso. Eu espero no Senhor, porque Ele renova minhas forças. Ele restaura minha esperança. Ele renova todos os dias. E na onde que eu não sei fazer, o Senhor peço sabedoria para Deus. Quantas vezes eu tive que beber toda a caixa d'água. Mas eu aprendi a ficar com a boca fechada. Quantas vezes eu chorei sozinha. Quantas vezes eu pus o pano na boca. Vontade de gritar. Vontade de espernear. Mas Deus falava, fica quieta, fecha a boca. Fala para mim. Fecha a porta do teu quarto e ora. Busca Deus. Olha para o céu. No céu tem tantas coisas para nos ensinar. Enquanto nós estivermos lá, o céu sobre nós. Ele nos ensina tantas coisas maravilhosas. E Ele diz, né? Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa, como águia. Correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Até a tua caminhada vai mudar. Você não vai se fadigar. Você não vai ter fadiga de coisas. Nós vamos ficar tranquilos, calma. Nós vamos ficar como uma pessoa aposentada com uns 20 mil de recebendo por fim do mês. No mês. Vai falar assim, olha, eu tenho tudo isso pago, porque quando chegar o dia eu pago. Quando chegar a hora certa, nós vamos andar desse jeito na presença do Senhor. Porque quem sustenta nós só é Deus, irmão. Se você olhar para a sua caneta e fazer assim uma conta, e pôr tudo na caneta, você fala assim, como que eu vivi esse mês? Como que eu consegui sobreviver esse mês? É Deus que cuida de nós. É Deus que nos sustenta. É Deus que é maravilhoso. É Deus que é digno de toda honra e de toda glória. E tudo é dele. Ele fala assim lá em Deuteronômio, fala, quando você ganhar, você não fala que foi sua força dos seus braços, foi a força minha. É aqui que ele está falando. É as minhas forças, é eu que te dou. É eu que te dou. Então, alega o coração do Pai. Volte para o Pai nessa manhã. Exalte o Senhor nessa manhã. Fala, Senhor, Tu és o meu Pai. Senhor, papai, Tu és o meu Pai. Tu és o Deus que conhece as minhas lutas, as minhas guerras, e conhece aqui o sonho do meu coração. Eu tenho bastante sonho ainda. Eu tenho sonho. Esse dia eu sonhei até pegando a mala, falei, fecha a porta, hoje vamos viajar num lugar que eu não vou fazer comida, num lugar que eu vou sentar e descansar, e dar risada do tempo, e olhar para o mundo, né? É isso que nós precisamos, de uma viagem maravilhosa, mas aqui ainda na terra, com todos os nossos filhos, tendo ido e volta abençoada, com o Senhor abençoando, fazendo aquilo que Deus ainda quer para nós fazermos, irmos aonde Deus quer que nós vamos, cuidar de vidas que Deus quer que nós cuidamos, né? E o nome do Senhor ser glorificado. Mas eu quero declarar para você nessa manhã, que Deus é o melhor Pai. É o melhor Pai. Davi, ele diz, eu encontrei a tua casa, junto nos teus altares, Senhor, a presença tua, né? No Salmo 84 ele fala isso. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu, Senhor, encontrei a tua casa. Eu encontrei um lugar de repouso, de refúgio, de segurança, e eu vou continuar confiando no Senhor para todo sempre. Se eu partir, Senhor, eu sou tua. E se eu viver aqui, Senhor, eu sou tua e sou cuidada por ti em todas as áreas, aqui ou lá, mas eu sou cuidada de ti. E que Deus venha nos abençoar nessa manhã, renovar nossas forças, trazer sobre nós as bênçãos, que nós possamos ser cuidados, protegidos do Senhor, que a nossa casa possa se render aos pés do Senhor, que os nossos filhos possam ser
exemplo, e nós possamos ser exemplo para os nossos filhos. Pai e mãe não é muito falar, é uma atitude. Filho precisa de abraço, filho precisa de eu te amo. Eu tinha dificuldade de falar essas palavras, né? Tive muita dificuldade. Hoje não, hoje eu ponho lá, Deus te abençoe. Amo sua vida, e eles vão me responder, né? Até para os meus amigos, para pessoas que eu tenho no meu coração, assim, que quando essa falei, essa aqui não tem jeito de não pôr. Essa aqui não tem jeito de pôr o coração. Essa aqui não tem, o meu tem uns que eu não ponho não. Tem um que ele está longe do meu coração. Eu amo como pessoa, mas não está dentro do meu coração. Mas tem gente que mora dentro do coração da gente. Tem gente que faz parte da nossa história. Tem gente que mesmo que nós partimos aqui, nós deixamos um legado. E ele faz parte da nossa história. Amém? Nós sabemos que hoje, talvez, tem uma palavra aqui que fala assim, que quando Jesus voltar, os primeiros que vão ser chamados vai ser os mortos. Então nem é privilégio dos vivos. A vinda do Senhor é privilégio dos mortos, nem dos vivos. Porque aqueles que dormiram com o Senhor ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estamos vivos, num piscar de olhos, vamos subir e vamos encontrar com Ele. A festa vai continuar. A festa não acabou. A situação não acabou ainda. Nós estamos com o Senhor. Eu acho maravilhoso Ele falar, os vivos e os mortos são meus. Então nós não podemos falar que perdemos. Nós só não vimos. Nós não estamos vendo mais a pessoa física conosco. Mas Ele está simplesmente numa viagem. Que essa viagem um dia também vai vir nos buscar. No arrebatamento ou na morte. Mas Ele vai nos levar. E que nós possamos estar preparados. E agradecendo o Pai em todo o tempo. Todo o tempo. Porque Ele é o melhor Pai do mundo. Ele é um Pai que cuida de você, que cuidou de você, que te formou. Formou lá no ventre da sua mãe. Que conhece o seu ontem, o seu hoje e o seu amanhã. E Ele te ama. Do jeitinho que você é. Talvez o filho que não consegue fazer a festa, que não consegue voltar para o pai logo, que gasta tudo e tem que ter umas lutinhas para voltar para ele. Ou mesmo aquele filho que fica na casa do pai e fala, pai, eu nunca tive nada, né? Ô pai, eu estou aqui, nunca tive nada, mas nós estamos aqui, porque nós temos tudo do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia, que o Senhor possa consolar os nossos corações, né? O Misa também, que o pai faleceu, vai fazer 14 anos, agora dia 16, nessa semana aqui, é uma rotina, né? O dia 10 foi o Daniel, hoje a mãe, 6 anos. Dia 15, 2 anos e 10 meses o Miguel. No dia 16, 14 anos o Silas, né? Dia 18, 13 anos o Lê. Dia 20, a Mariana, 1 aninho, que a minha sobrinha foi embora. Dia 21, 1 ano e 6 meses do Lico, que é 1 ano e 6 meses do seu pai. O seu Valtaíro, 1 ano e mês que vem, né? 1 ano. Então a gente tem um monte de gente que foi embora. Né? E o coração da gente vai doendo. Esse mês de agosto, eu falo assim, não leva mais ninguém embora esse mês, não, pelo amor de Deus. Né? Deixa, só desse mês foi 3, né? O Dani, a Mariana e o Will. Então, Deus vem trazer conforto nos nossos corações e nos guardar. Então, Jesus foi tudo assim, tudo um em cima do outro, e uma luta que nós estamos nessa campanha de rispa por eles. Senhor, dá honra, né? Sobre a morte do Dani, que ficou sem concluir essa situação, essa história, né? O sangue está clamando na terra e vai ter resposta, eu creio, né? Toda circunstância, Deus, Ele nos dá resposta, amém? Vamos estar orando. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar por essa manhã, por estarmos aqui. Também eu te agradeço, Pai. Acabei citando tantas coisas que esqueci de citar o meu esposo, Pai.
que é o pai dos meus filhos. Obrigado pela vida dele, Pai. Obrigado, Senhor, por ele ser esse esposo que chegou na minha vida para me honrar, porque eu já tinha um filho, Senhor, e faltava um pai. E ele foi o pai do meu filho também. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus fiel, que cumpriu todo o tempo, Senhor, todas as bênçãos, que caia sobre ele as Tuas mãos poderosas, tudo aquilo que ele semeou, que ele fez, Pai, e como ele tem feito sobre a vida dos seus nossos filhos, Pai, e da nossa neta, seja sobre ele a bênção, a alegria, o gozo, Pai. Cumpra, Pai, o Teu propósito. Abençoa também a vida do Marcelo, Senhor. Abençoa ele de um modo especial, que quando ele for trabalhar agora à tarde, Pai, Senhor, ele possa receber uma bênção tão grande, que ele possa dizer, isso foi Deus que fez. E o nome Seu ser glorificado, um Pai poderoso, que cuida dele também, porque o pai dele também já foi recolhido. Abençoa a vida dele de um modo especial, Pai, que os seus filhos o abracem, que os seus filhos tenham carinho com ele, Pai, a sua esposa, que a sua casa se encha de alegria, Senhor, como a casa desse pai se encheu de alegria, de festa, de gozo, de roupas novas, de anel no dedo de honra, e que o Teu nome seja glorificado, que não falte isso nas nossas casas, Pai. Toma a vida do Marcos, abençoa a vida dele como pai, Senhor, que ele tenha um trabalho difícil, árido, Pai, para cuidar, Senhor, da Ju, Senhor, muitas vezes cansado, ele cuida com muito amor, Pai, e nós vemos isso, a dedicação dele, nós queremos abençoar ele de um modo especial, Pai. Abençoa a vida da Vilma, abençoa os seus filhos, abençoa o Marquinhos, a Thaís, Pai, o Wesley, Senhor, ainda que não é pai, mas é o pai, Senhor, abençoa o seu lar, abençoa a sua casa, abençoa a vida, Senhor, deles de um modo especial, Pai. Cumpra, Pai, o Teu propósito, os irmãos que passaram conosco aqui um dia, Senhor, mas principalmente o Cid Omar, Pai, que não era pai, que não podia ser pai, e hoje ele é pai de uma menina e de um menino. Obrigado, Senhor, pela honra de aqui frutificarmos, Pai. Como o Teu servo falou, a árvore, Pai, é plantada no tempo devido, mas o fruto vai dar lá na frente, Senhor. E eu creio, Senhor, nesses frutos, eu creio ainda no rebento da oliveira que vai vir sobre essa igreja, eu creio nas vitórias, nas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada outro pai, Senhor, do Dovan, do Gerson, Senhor, dos Teus servos, do Hélito, Senhor, que já está na glória. Obrigado, Senhor, por cada pai que passou aqui, por cada irmão que foi braço conosco, do irmão Sandro, de cada irmão, Pai, do pastor André, Senhor, de cada pai, Senhor, eu não vou citar o nome porque eu vou esquecer de algum, Senhor, mas de cada pai que fiel, Senhor, e fez parte desse ministério, Senhor, seja abençoado aonde estiver, Pai, de um modo especial, e que esse dia não falte coisas grandes nem pequenas sobre a vida deles, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, o irmão, Senhor, da professora da Aninha, Senhor, que hoje, Senhor, ele ali sepultou a sua esposa no dia de ontem, e hoje, como um pai, ele está triste, mas que ele, Senhor, possa ser consolado pelo Teu Espírito Santo de um modo especial, porque Tu és o Deus que cuida, Senhor, de cada um de nós, nos nossos detalhes e nas nossas faltas, nas nossas necessidades, Pai. Haja, Senhor, alegria sobre cada coração, Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos parentescos, abençoa a dona Dita ali naquele hospital, entubada, Senhor. Se Tu tem uma obra para fazer na vida dela, levante ela, e se Tu não tem também, recolha para, Senhor, que ela não fique com sequela de circunstância na vida dela, Pai, mas que a Tua mão poderosa seja sobre ela, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E eu agradeço a Deus pela vida do Misael, que é o pai dos meus filhos. Amém. E avô do meu neto, das minhas netas. Que apareceu neta da escola agora, que é para me cuidar também. Amém. Em nome de Jesus.